Infelizmente, a novela não acabou ainda, pessoal. Os brasileiros, apesar de terem seus nomes incluídos na lista de autorização, não conseguiram deixar a faixa de Gaza no dia de hoje. Aí vem aqueles questionamentos novamente, né? De quem é a culpa? É de Israel? É do Egito? É do Hamas? É do governo brasileiro? Nesse vídeo aqui, eu trago para vocês a resposta definitiva para essa pergunta. Uma matéria da mídia francesa, duas declarações diferentes de um dos principais líderes do Hamas. É aquilo. Se você promete uma coisa, tem que cumprir. Tá dando mole, sapo barbudo, 9 dedos, é isso mesmo. É para você que eu estou apontando. Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre economia, porque, de acordo com a mídia, apesar da alta dos preços, a inflação é benigna. Galera, eu não sei o que dizer. Sinceramente, eu não sei o que dizer. É surreal um negócio desse, né? É que nem ano passado, foi ano retrasado, que a Miriam Leitão disse que a economia estava despiorando. Não foi isso ou foi a Globo? Sei lá. Era, a economia está despiorando. Vejam só por que isso aqui está melhorando, mas não é tão bom assim. Agora eles conseguiram inverter tudo, né? Alta de preço, benigna. Gente, que passação de pano ridícula, que coisa lamentável, que tristeza. Não é possível que um jornalista que escreva uma matéria dessa não tenha um amigo para dar um toque, rapaz. Mas aí, de acordo com agências econômicas, que fazem aquele malabarismo todo para tentar encontrar alguma coisa boa nessa desgraça que é o governo do Peru, fazer o quê? É mulher de malandro, gosta de apanhar. Agora, o sapo barbudo cachaceiro disse que a economia modesta, esse foi o termo utilizado, né, do Brasil esse ano, se deve ao excesso de feriados prolongados. É isso mesmo, ele está dizendo que a economia não está tão boa assim porque teve muito feriado. Mas ano que vem, os feriados vão cair em sábados, e aí o PIB vai crescer muito mais, vai ser muito melhor. Então, você vê aí, a gente tem um governo colocando a culpa em feriados, para a economia estar os cacarecos, e uma mídia tradicional que diz que a inflação é benigna, né? Alta de preço, mas tá tudo bem. Essa aí é boa, tá? É a inflação do bem. Agora, o Lula, quando era candidato, dava declarações desse tipo aí no canto da tela. Bolsonaro governou durante praticamente metade do seu governo, no caso da pandemia, mais da metade, com uma guerra, né, a invasão da Ucrânia, da parte da Rússia, e uma pandemia. Mas pro Lula, não dá pra culpar nada disso. Não adianta aí ficar botando a culpa na pandemia e na guerra não, tá? A tua economia tá uma porcaria e a culpa é tua mesmo. Aí, pouco tempo depois, a culpa é dos feriados. A culpa é dos feriados. Ano que vem vai ter menos feriado, que vai cair no final de semana, aí a economia vai ficar bem. Pelo amor de Deus, a vontade era falar outra coisa. Mas a gente não pode. Talvez, né, eu fale isso a partir de agora, tratando da guerra de Israel, porque sim, pessoal, eu acho que eu descobri aí a última peça desse quebra-cabeças. E vou trazer aqui para vocês a partir de agora, sem mais delongas, tá bom? Vamos lá! Como vocês ficaram sabendo ontem, né, eu trouxe para vocês também no primeiro vídeo de hoje, o Bolsonaro deu aquela interferida e tal, entrou em contato com o assessor do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, teve reunião com o embaixador de Israel no Brasil, e meio que por coincidência, né, vamos dizer assim, foi coincidência apenas. Aí os nomes dos brasileiros, finalmente, depois de um mês, foram incluídos na lista de autorização para deixar a faixa de Gaza. Tá? A esquerda ficou maluca, surtou. Não, é o Lula que está aí trabalhando há um mês para conseguir isso, o avião está lá esperando, né? O fato dele ter chamado Israel de genocida, do Celso Amorim ter dito que é genocídio na faixa de Gaza, isso aí não atrapalhou não. Tá tudo certo, o Lula tá fazendo a coisa do jeito certinho e o mérito é todo dele. Beleza, tá? Vamos deixar quieto. Não vamos brigar não vamos bater palma para maluco dançar não. Beleza? Isso aí foi o que eles disseram. Só que o que aconteceu? Hoje, os brasileiros, apesar de terem seus nomes na lista, não conseguiram deixar a faixa de Gaza. De acordo com matérias da própria mídia tradicional, eles estavam caminhando em direção ao ônibus que estava aguardando os estrangeiros, dentre eles os brasileiros, do lado do Egito.
né, da fronteira de Rafah. Só que aí o Hamas não permitiu que eles fossem. O governo de Israel, né, mandou a mensagem, né, para a embaixada israelense aqui no Brasil, que, por sua vez, fez uma publicação em suas redes sociais. A esquerda, mais uma vez, surtou. É mentira de Israel, a culpa é deles. Né? E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns fatos e a gente vai desembocar no nome do atual presidente da República. Tá? Eu não vou nem precisar, pessoal, explicar para vocês. Vocês vão entender tranquilamente o que está acontecendo. Tá? Primeiro lugar, vamos entender como funciona, como é a dinâmica dessa fronteira de Rafah, essa passagem de Rafah, né, que é a fronteira entre Gaza, a faixa de Gaza e o Egito, o norte do Egito, né, e o sul de Gaza. Essa é uma matéria do canal 24 da França, pessoal. É mídia tradicional daquelas com pedigree, tá? Isso aí foi publicado no último dia 3 de novembro. Deixar ou entrar em Gaza não é tarefa fácil. Só é possível entrar em Gaza com permissão do Egito ou de Israel, ou seja, entrar em Gaza com permissão do Egito ou de Israel. Aqueles que desejam deixar Gaza por Rafah precisam se registrar com a autoridade palestina local, o Hamas, com semanas de antecedência. Então, percebam, tá? Para entrar em Gaza, Israel e Egito. Para deixar Gaza, o Hamas. Porém, quem estiver disposto ou puder pagar mais, pode tentar através das autoridades egípcias. Então vamos lá, vamos deixar as coisas aqui mais claras do que água mineral, tá? Seguinte, para você entrar em Gaza, você precisa de autorização do Egito, do governo egípcio e do governo israelense, tá? Agora, para deixar Gaza, você precisa de autorização do Hamas. Vocês viram ali? A autoridade palestina em Gaza é o Hamas. E com semanas de antecedência. Caso você tenha uma graninha extra, você pode tentar através do governo egípcio. Mas, Ed, e essa história de que é o Egito que controla a fronteira? Isso é verdade ou é mentira? Vamos lá, pessoal. Vamos supor que você que está aí assistindo a esse vídeo tem uma cerca com o teu vizinho. Você pode querer pular a cerca e ir para o lado do vizinho. Você está autorizado a deixar o seu terreno. Ao mesmo tempo, o teu vizinho tem o direito de permitir que você conclua, né, o translado ou não. Né? Você, obviamente, como você é dono do teu terreno, você se autoriza a deixá-lo. Agora, entrar lá é uma outra história. O que o Egito está fazendo é uma triagem para impedir que terroristas do Hamas entrem infiltrados nas levas de estrangeiros. Tá? Mas a matéria é muito clara. Quem controla a saída é o Hamas. Então, foi justamente isso que aconteceu hoje, como deixou bem claro o governo de Israel. O nome está lá. A parte de Israel e do Egito já estava feita. Os nomes foram incluídos na lista. Então, obviamente, não foi o Egito, não foi Israel. Foi o Hamas, que é quem controla a saída. Tá bom? Agora, pessoal, vou trazer uma informação para vocês antiga, que vocês com certeza conhecem, e a gente vai fazer uma conexão com informação do início do conflito. E aí, como eu disse aqui, eu não vou nem precisar explicar nada para vocês, tá bom? Seguinte, vocês sabem que quando o Lula venceu as eleições, ele foi parabenizado pelo Hamas, né? Mais especificamente, na página oficial do Hamas, tá? Por um de seus líderes. Vamos trazer aqui a matéria sobre essa celebração do Hamas, e depois eu vou mostrar para vocês uma outra matéria do início do conflito, com uma outra declaração exatamente do mesmo líder do Hamas. Vejam aí, isso é uma matéria de uma agência de checagem, Último Segundo. É verdadeiro que o Hamas parabenizou Lula pela vitória de 2022. O texto declara que Bassim Naim, guardem esse nome, líder político do Hamas, parabeniza o guerreiro da liberdade Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória na eleição brasileira, após derrotar seu rival e então presidente, Jair Bolsonaro, em um segundo turno eleitoral ferozmente disputado.
O texto também afirma que o responsável do Hamas considerou a eleição de Lula uma vitória para todos os povos oprimidos em todo o mundo, particularmente para o povo palestino. E que Lula é conhecido pelo seu apoio forte e contínuo aos palestinos em todos os fóruns internacionais. A expectativa de Bazin Naim, segundo o site do Hamas, era que Lula pudesse mitigar todos os efeitos do apoio limitado do Brasil no governo Bolsonaro ao Estado de ocupação israelense. Agora vejam essa outra matéria do dia 18 de outubro. Hamas, a Fórum, a revista Fórum. A ação do dia 7 foi ato de defesa. Isso é um líder do Hamas dizendo que aqueles atos terroristas, né, aquelas atrocidades todas foram uma defesa. Estamos chocados com o Brasil. Esperávamos mais. E quem disse isso? Bazin Naim, presidente da Comissão de Relações Exteriores de Gaza e líder do Hamas. Ou seja, o mesmo líder do Hamas que usou o site oficial do grupo terrorista para parabenizar o Lula, o chamando de guerreiro da liberdade, um defensor dos povos oprimidos, principalmente dos palestinos, disse que estava decepcionado com o Brasil, que estava chocado e que esperava mais do governo brasileiro. Aí, pessoal, eu tenho certeza que vocês já ligaram os pontinhos, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui a respeito. Se é o Hamas que controla a saída da faixa de Gaza, né, em direção ao Egito, atravessando Rafah, se o Egito e Israel já deram autorização através da inclusão dos nomes dos brasileiros na lista oficial, e o Hamas está decepcionado, chocado, porque esperava que o Lula desse mais apoio ainda ao grupo terrorista, não é difícil. É muito simples de entender o que está acontecendo. O Hamas está chateado com o Lula, com o governo do PT, com o governo do Brasil. Eu não sei o que o Lula prometeu ao Hamas. Eu não sei qual era a impressão que o Hamas tinha do Lula antes da vitória dele ano passado. Eu não sei como foi o comportamento do Lula com o Hamas enquanto presidente em seus 2 primeiros mandatos. O fato é que o Hamas, este líder do Hamas, o Naim, esperava mais dele. E qual é a consequência disso? Para mim é muito óbvia. Eu queria mais de você. Você não me deu o que eu estava esperando. Então eu vou segurar os brasileiros aqui. É isso. E a gente ficou sabendo, anteontem, que houve, né, uma operação da Polícia Federal que prendeu membros do Hezbollah, que é um grupo terrorista irmão do Hamas, com a ajuda de informações fornecidas pelo Mossad, que é o serviço de inteligência israelense. E a Polícia Federal, o Flávio Dino também, ficaram transtornados com o vazamento dessa informação, dessa colaboração do Mossad com a polícia brasileira. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu sei, vocês que acompanham aqui o canal já tinham entendido muito antes de eu começar a falar. Quando eu estava lendo as matérias, vocês já tinham entendido tudo, né? Mas a gente tem que falar. E a gente tem que mostrar para as pessoas que estão perdidas ainda, né? Acreditando que a culpa é de Israel. Porque isso é um absurdo, pessoal. Todos os procedimentos possíveis e imagináveis que Israel, que o Egito poderiam fazer já foram feitos. Não adianta o governo do Lula ficar atribuindo a terceiros a sua própria incompetência. E a gente tem que descobrir o que o Hamas esperava mais do Brasil. O que o Lula prometeu, o que o Lula disse no passado, que fez com que o líder do Hamas acreditasse que seria diferente do que já está acontecendo, que é horrível, na minha opinião. Eu penso diferente, eu acho que o Lula já fez demais pelo Hamas. Mas o cara acha que não. Então é isso. O interessante seria, já que a revista Fórum tem aí o contato do Naim, do líder do Hamas, que fizesse aí um trabalho jornalístico decente e perguntasse para ele: olha só, você deu pra gente aquela entrevista aquele dia, disse que estava chateado com o Lula, chocado, esperava mais dele. Isso tem a ver com o fato dos brasileiros não estarem conseguindo deixar a faixa de Gaza que está sob controle do grupo que você lidera? É isso, né, pessoal? Então tá tudo aí, vamos dar uma resumida aqui, tá? Faixa de Gaza
fronteira com o Egito. Quem controla a entrada em Gaza, ou seja, a saída do Egito e entrada em Gaza, são o governo egípcio e o governo israelense. Quem controla a saída de Gaza é o Hamas. Tá? Então, por mais que o nome do brasileiro ou da brasileira esteja na lista e que o Egito esteja com a fronteira aberta, se o Hamas não quiser, o brasileiro ou a brasileira não sai de lá. Tá? A gente tem um Hamas que parabenizou o Lula pelas eleições de 2022 e que está chateado pra caramba com o cara porque achava que ele poderia fazer muito mais pelo grupo terrorista. O que seria esse muito mais, eu sinceramente não sei. E, por fim, fica aqui a sugestão para que a revista Fórum, que tem contato direto com essa pessoa, liga pro cara, manda um e-mail, conversa com ele de novo e pergunta o que está acontecendo, o que está faltando, o que você esperava mais do governo brasileiro para que vocês finalmente libertem os brasileiros que estão aí sob controle do teu grupo terrorista. Tá aí, pessoal, tá tudo aí, tá? Qualquer coisa fora disso, vocês sabem, é mentira, é narrativa, é distorção da realidade. Compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Tá? Todo mundo tem que entender o que está acontecendo e enxergar a verdade. Chega de botar a culpa nos entes errados. Um forte abraço e a gente se vê por aí.